Você já parou para pensar como seria nascer peixe-palhaço? À primeira vista, parece até um privilégio. Você é coloridinho, simpático, vive num cenário de filme da Disney e ainda tem a fama de ser fofinho. Mas a realidade é que ser peixe-palhaço é tipo cair na cilada do marketing. Por fora, parece vida de estrela de cinema, mas por dentro é só perrengue atrás de perrengue. Primeiro problema: você nasce minúsculo, praticamente invisível, e já é jogado no oceano como se fosse figurante descartável. Diferente de outros peixes que saem prontos para se virar, o peixe-palhaço passa os primeiros dias boiando como se fosse poeira marinha. E nessa fase, qualquer predador, desde um peixe maior até uma água-viva, olha para você como se fosse pipoca no cinema. A taxa de sobrevivência é tão baixa que, se fosse concurso público, só passaria meio candidato por turma. Mas digamos que você conseguiu escapar desse vestibular da morte e cresceu um pouquinho. Parabéns! Agora você vai viver dentro de uma anêmona do mar, que é tipo morar de aluguel com um senhorio explosivo. Porque sim, a anêmona é venenosa e mortal para praticamente qualquer ser marinho. Mas para o peixe-palhaço, não. Ele desenvolveu uma camada de muco especial que impede que a anêmona o ataque. Só que tem um detalhe. Esse contrato de moradia vem com várias cláusulas abusivas. O peixe-palhaço basicamente trabalha de graça como segurança e zelador da anêmona, limpando sujeira, espantando intrusos e servindo de isca viva. Isso mesmo, ele chega a atrair predadores para perto, só para a anêmona poder jantar. Imagina que você mora num condomínio onde o síndico te obriga a chamar ladrão para a porta de casa, só para ele se divertir. E a dependência é absurda. Sem anêmona, o peixe-palhaço não sobrevive. Ele não tem plano B, não tem liberdade. É como viver numa relação abusiva onde você precisa da outra parte para respirar tranquilo, mas não recebe quase nada em troca, além de teto envenenado e comida dividida. O peixe-palhaço é o inquilino mais preso da natureza. Outro ponto trágico: o peixe-palhaço é famoso, mas não é forte. Ele tem cor vibrante, o que o transforma em alvo fácil no oceano. Enquanto outros peixes podem se camuflar, ele parece uma placa de neon piscando. Venha me comer! É como se alguém resolvesse andar de colete refletivo no meio de um tiroteio. A sobrevivência dele depende exclusivamente da anêmona e de não dar muito mole no mar aberto. E aí vem o drama da reprodução. No mundo dos peixes-palhaço, todo grupo começa com um macho dominante e uma fêmea alfa. Mas, surpresa! Se a fêmea morre, o macho dominante muda de sexo e vira a nova fêmea. É isso mesmo que você ouviu. Eles são hermafroditas sequenciais, e a hierarquia obriga a essa transformação. Então, imagina você vivendo sua vida tranquilamente como macho, e de repente recebe a notícia: parabéns! Agora você é a fêmea do pedaço. Vai botar ovos. É tipo trabalhar numa empresa onde o RH decide sua função sem te consultar. Ontem você era estagiário, hoje você é gerente de marketing e grávido. E não pense que a vida amorosa deles é fácil. Quando a fêmea coloca os ovos, o macho tem que ficar abanando e cuidando de cada um, feito babá tempo integral. Isso porque a maioria não vai vingar. A taxa de mortalidade é enorme, já que ovos de peixe são basicamente buffet liberado para qualquer predador. É como se você passasse semanas preparando um banquete para 100 convidados e na hora só meia dúzia aparecesse e ainda falassem mal da comida. E claro, como se não bastasse, tem o peso da fama. Graças ao filme da Disney, todo mundo acha que peixe-palhaço é divertido, engraçado, otimista. Mas a vida real é outra. Não tem Dory para ser sua amiga, não tem pai-herói procurando você pelo oceano, e não tem trilha sonora alegre. A realidade é viver escondido, com medo, cercado de predadores e dependendo eternamente de uma planta assassina para não virar almoço. Mas calma que ainda tem mais perrengue. O peixe-palhaço não nada rápido, não tem dentes afiados, não tem veneno, não tem carapaça. Basicamente, ele é um pedaço de sushi ambulante com cara de desenho animado. A estratégia dele é confiar cegamente na anêmona e rezar para que nenhum predador perceba a farsa.
E convenhamos, viver dependendo de uma planta assassina não parece o sonho de ninguém. É como se você só tivesse seguro de vida porque o seu vizinho mal-humorado mantém 5 cachorros bravos no quintal. E aí entra a questão da expectativa de vida. Em cativeiro, bem cuidado, o peixe-palhaço pode viver até 10 anos. Mas na natureza, com predadores, poluição e destruição dos corais, muitos não passam de 3 a 5 anos. É literalmente uma vida curta, marcada por esconderijos e sustos diários. Enquanto isso, na cabeça das pessoas, ele continua sendo aquele personagem fofo, otimista e cheio de aventuras. Se o peixe-palhaço tivesse consciência disso, provavelmente processaria Hollywood por propaganda enganosa. Outro detalhe curioso é que, apesar de viver numa relação exclusiva com a anêmona, nem sempre dá certo. Existem casos em que o peixe-palhaço tenta morar numa anêmona que não o aceita, e aí ele acaba sendo queimado e morre. É quase uma seleção de condomínio. Você tenta alugar um apartamento e o porteiro decide se você pode ou não morar ali. Se não gostar da sua cara, já era. E vamos falar de comida. O peixe-palhaço não tem muita escolha. Ele come restos de peixes mortos, pedacinhos de algas e pequenos organismos. Não tem cardápio variado, não tem banquete. É dieta restrita mesmo, quase como quem vive de marmita requentada. A ideia de vida marinha exuberante é só para quem vê de fora. Por dentro, é fome e disputa por migalhas. E, claro, tem as curiosidades bizarras. Você sabia que o peixe-palhaço se comunica fazendo barulhinhos que parecem estalos? Isso mesmo. Ele tem uma forma rudimentar de linguagem sonora, usada para manter a ordem na colônia. É como se fosse uma rádio comunitária submarina, mas com chiados de microfone ruim. Só que não adianta muito, porque predador nenhum respeita esse sinal sonoro. Tubarão não entende estalo de peixe-palhaço. Para eles, é só barulho de pipoca estourando antes do lanche. Agora, uma ironia deliciosa. Apesar de toda a fragilidade, o peixe-palhaço virou símbolo de fofura e resiliência. Virou pet de aquário, personagem de filme e até peça de decoração. Mas pense comigo, se fosse humano, ele seria aquele colega do trabalho que parece engraçado, simpático, cheio de energia, mas que, por trás do sorriso, está exausto, mal pago e com a conta atrasada. E a vida dele ainda sofre com a interferência humana. Depois do sucesso do filme, a procura por peixe-palhaço em aquários disparou. Milhares foram retirados da natureza, o que prejudicou populações inteiras. Imagina só, você já vive fugindo de predadores, preso a uma planta assassina, e de repente aparece um humano para te colocar numa caixinha de vidro na sala de estar. A vida do peixe-palhaço é um eterno ciclo de azar. Agora, curiosidade bônus. Existem mais de 30 espécies diferentes de peixe-palhaço, e nem todas têm a cor laranja e branca que a gente conhece. Algumas são pretas, outras têm tons de vermelho. Ou seja, nem todo peixe-palhaço tem cara de Nemo, mas todos têm em comum a mesma sina: viver escondido, sendo alvo e dependendo de uma anêmona para não virar sashimi da vez. No fim das contas, nascer peixe-palhaço parece incrível só na tela do cinema. Na vida real, é uma mistura de aluguel caro, chefe abusivo e rodízio de predadores prontos para te mastigar. É uma existência que exige paciência, dependência e um humor involuntário. Porque, convenhamos, não tem nada mais irônico do que ser chamado de palhaço e mesmo assim passar a vida inteira levando tudo a sério só para não morrer. E aí, você encararia nascer peixe-palhaço? Ou preferia qualquer outro bicho do oceano, mesmo que fosse um baiacu explosivo ou uma enguia elétrica? Comenta aqui embaixo e já sugere qual animal deve aparecer no próximo vídeo.